Olá, pessoal. Aqui quem fala é Nádia Gomide. Eu tenho uma alegria enorme de dizer para vocês que esse é o nosso primeiro episódio do, do podcast O Salto da Loba. E o Salto da Loba nasceu de uma necessidade até minha mesmo de ajudar mulheres que passam pela transição em direção à maturidade, porque falar a verdade, gente, não é muito fácil, né? É desafiador. Então, o Salto da Loba nasceu para isso, para poder acompanhar essas mulheres e contribuir e também para aprender, logicamente. Então, assim, é uma alegria enorme estar aqui hoje, nesse primeiro episódio, sempre foi um sonho meu de ter um podcast, mais uma maneira de me comunicar com vocês, mais uma maneira de contribuir com conhecimento, que eu acredito que o conhecimento é fundamental. Então, assim, gente, eu estou muito feliz. E feliz ainda mais porque eu estou aqui recebendo duas mulheres incríveis, maravilhosas. E a gente escolheu esse primeiro episódio para falar sobre relacionamento conjugal. A gente escolheu esse episódio porque esse mês, né, gente, é o mês dos namorados. Então, assim, eu tenho 45 anos de casada, ainda estou namorando. Pouco, gente, pouco. Mas eu ainda estou namorando. E a gente quer contribuir, a gente quer colocar para vocês ferramentas que agora, na atualidade, existem, que podem contribuir para que os relacionamentos sejam relacionamentos maravilhosos, porque a gente sabe que não é fácil se relacionar. Embora nós somos seres relacionais, a gente sabe que se relacionar é desafiador. Então, a gente vai falar um pouco sobre a visão da PNL, da programação neurolinguística, que é a minha especialidade. Vamos falar sobre constelações familiares, sobre essa coisa maravilhosa que é estudar o sistema familiar, essas leis lindas, né, que ajudam muito nos relacionamentos. E a Marcinha, essa é a Maria, e a Marcinha que vai falar um pouquinho sobre elas, cada uma vai falar um pouquinho, e a Márcia que está aqui para falar sobre conciliação de conflitos. Gente, será que alguém tem conflito aí, gente? Ou será que só eu tenho conflito? Todo mundo. Né? Então é isso, gente. Vamos lá. Eu quero que a Maria comece se apresentando, falando um pouco sobre você, sobre o seu trabalho que você faz. Eu sou terapeuta há 20 anos, eu comecei aqui em 2005. Eu estou no desenvolvimento humano desde essa época, né, de 2005, aqui no Instituto Ânima, e agora a gente transformou no Coworking Ânima. Então, eu sou, além de terapeuta, uma empresária do desenvolvimento humano. E agora empresária do coworking também, que a gente completa 4 anos esse mês, que a gente abriu aqui como coworking, né? Então a gente recebe muitas ideias aqui, muitas pessoas de diversas áreas, e isso é muito rico. Né? Então, acho que aqui a gente vai poder trazer muitas experiências interessantes para ajudar todo mundo, não só nessa questão de relacionamento, mas também de empreendedorismo, de sucesso em geral, de paz, de quietude, de sossegar a cabeça, de sossegar a mente. Então, a gente quer falar de saúde mental aqui. Maria, por favor, fale de você. Respira fundo e fala de você. Vamos lá. Eu me chamo Maria Martins. Eu sou educadora física de formação, pedagoga, mas hoje eu atuo basicamente com a constelação familiar. Também sou escritora e recentemente eu estou empreendendo, então também posso me considerar uma empreendedora. Hoje, da área dos relacionamentos, né? Então, é isso que eu faço. Tem que falar alguma coisa agora, nesse primeiro momento, ou já passa para Não, você se apresenta, passa para a Marcinha, né? E aí a gente segue. Isso. Bom, e eu, para completar o time, né? Time de elite aqui de lobas nessa mesa. Meu nome é Márcia Barros, sou mediadora de conflitos, sou servidora pública, mas empreendo na vida, né? Acho que todo mundo, toda mulher tem esse viés empreendedor dentro de si. Escrevo também sobre a parte de mediação de conflitos, comunicação, entre outras questões, poetisa, enfim, tudo mais o que o mundo me trouxe aí de dom, principalmente o dom de conectar. Eu falo que eu sou a pessoa das conexões. Até quando eu não quero conectar as pessoas, eu acabo conectando. Então, isso é tão forte em mim, né? Que, assim, na verdade, para quem quiser depois me acompanhar, é só ir lá no @MB Conexão que Inspira.
E é isso aí. Ela conecta mesmo, gente. Verdade, Essa, verdade. Ela é a própria conexão, a Márcia. Que E maravilha. eu só tô aqui por conta dela. Ela que me Aham. conectou aqui com a Ânima. E assim seguimos. Sim. Então, gente, olha só. A gente está aqui para falar de relacionamento, né? Então, eu queria que vocês me falassem um pouquinho, talvez você, Maria, primeiro, como é que a constelação vê as relações? O que que ela pode contribuir? Por exemplo, o que que uma pessoa, sabendo aquilo, ela pode se relacionar melhor? O que que é a principal coisa que a pessoa precisa saber para que ela se relacione bem, afetivamente, né? Em todas as áreas com seu cônjuge, com seu namorado, enfim. Dentro da abordagem da constelação familiar, nós temos as 3 leis que regem todos os relacionamentos, que é pertencimento, ordem, e dentre essas 3 nós temos o equilíbrio. Uhum. O equilíbrio, ela trata especificamente de relações entre iguais Uhum. e também a relação do casal. Então, eu costumo dizer que quando a gente conhece essas leis, a gente tem um GPS Uhum. para circular dentro de todos os relacionamentos. E dentro da relação do casal, saber sobre a lei do equilíbrio e como que ela funciona é maravilhoso, porque para que haja relacionamento, precisa haver troca. Uhum. E essas trocas, elas precisam estar equilibradas. E o que acontece geralmente dentro das relações de casal? Alguém acaba dando mais. E essa pessoa que dá muito, ela fica sempre com uma sensação de ser credora. E a pessoa que recebe muito, ela está sempre com peso, se sentindo endividada e ela acaba se sentindo infantilizada dentro da relação. Uhum. Então, quando eu conheço sobre a lei do equilíbrio, eu olho, eu paro, eu observo e digo assim, opa, pera lá. Por que que essa pessoa quer me dar tanto? Uhum. Porque se eu não sou capaz de devolver à altura daquilo que eu recebo, eu vou acabar me afastando, eu vou sair desse relacionamento. Uhum. Então, se eu estou consciente disso, eu saio o quanto antes. Ou então eu digo para a pessoa, olha só, você está me entregando muito, eu não estou conseguindo equilibrar a altura. Pega leve. Uhum. Porque tem muita gente que, dentro de um relacionamento, ela tem essa necessidade de dar, de entregar, mas por quê? É por conta de uma falta. Eu preciso entregar muito para eu ser amada. E uma Sim. falta lá de Né? trás. É uma falta lá, e aí a gente vê que quando a pessoa tem dificuldade em equilibrar as trocas aqui na relação do casal, você pode verificar que as outras leis anteriores estão sendo violadas, a ordem e o pertencimento. Sim. Geralmente tem uma exclusão lá atrás, e toda vez que tem uma exclusão, também fica uma falta dentro de nós. Uhum. E aí a gente vai tentar suprir essas faltas que vêm lá do nosso sistema familiar de origem na relação do casal. E aí isso não vai funcionar. Por isso que é tão importante conhecer essas leis, até as que vêm antes, né? Pertencimento e ordem, Sim. para a gente poder identificar aqui na nossa relação de casal por que eu estou tendo dificuldade de equilibrar as trocas. Uhum. Por que eu dou mais ou por que eu não consigo equilibrar a altura? O que é que está E- faltando, E né? ver se está no Exato. papel certo, porque muito dentro desse contexto, às vezes a pessoa ela assume um outro papel dentro daquele relacionamento. Não só a questão do equilíbrio, mas às vezes ela está numa outra postura. Sim. Exato. Quando, por exemplo, você não está fora de ordem dentro do teu sistema familiar de origem, você se posiciona como grande dentro do sistema ali do relacionamento de casal. E casal é igual, né? Deveria ser, né? Deveria ser. Eu lembro que meu professor Décio, ele diz assim, ó, relacionamento de casal é briga de cachorro grande, né? Você tá ali, troca, toma lá, dá cá. Igual por igual. Então é isso, a importância que eu vejo da gente saber sobre a lei do equilíbrio e a constelação familiar é porque Interessante que são só 3 coisinhas, são né? 3 leizinhas que se Três desdobram no coisinhas universo. que dão
Muito 10 horas de podcast. Não dá? Não, dá um curso de 8 meses, como eu já fiz a minha formação, né? É isso aí. E eu, em breve, também 8 estarei meses. com um curso aí, um treinamento sobre a arte de se relacionar, Uhum. que vai durar aí 5 meses, para poder trazer tudo isso, para Maravilha. deixar bem explicado. Não, mas nós aqui, teoricamente, já somos expert. A Nádia com 45, você com 25 e eu com 28, cara. Se a gente não aprendeu isso a se relacionar até agora, valei-me, né? Ou que a gente sempre tem uma coisinha para aprender, mas... Ou a gente é muito boa, os nossos maridos são muito santos. Eu fico muitas vezes me perguntando, gente, o que é isso? Será que é verdade mesmo que eu tenho 45 anos, que eu estou casada com essa mesma criatura, né? Mas tem, gente, tem de verdade mesmo. Eu completei em janeiro 45 anos. E muitos desafios vencidos, né? Eu acho que eu tive o privilégio de conhecer a programação neurolinguística muito cedo, assim, né? Em relação mas em tempo ainda. Mas em tempo ainda de aplicar muita coisa também, né? No meu casamento, na minha vida, né? Aproveitando, então, eu vou falar um pouquinho aqui a pergunta que eu fiz para você, eu faria para mim, né? O que a PNL poderia contribuir? Como é que isso foi válido, por exemplo, na minha história de vida, né? De 45 anos de casada. Por incrível que pareça, eu conheci a PNL por causa de um problema seríssimo no meu relacionamento. O meu casamento estava acabado. O meu marido estava com sobrepeso, ele estava deste tamanho. E aí ele estava num ciclo que quanto mais ele comia, mais ele ficava inseguro. Mais ele engordava. Quanto mais ele engordava, mais ele ficava inseguro. E quanto mais inseguro, mais ele comia. Então, ele entrou nesse ciclo. E eu já tinha os meus 3 filhos, né? A Laís estava bem pequenininha, essa minha filha que, por sinal, se casou hoje. Então, a Laís estava bebê ainda, e eu pensava, meu Deus, o que eu vou fazer com 3 filhos e esse homem chato, desse jeito, agoniando minha cabeça, inseguro e me enchendo o saco, Quem nunca? perturbando a minha vida, sabe? E me perseguindo igual um louco, porque ele estava muito inseguro e eu estava ótima, né? Quer dizer, dentro das minhas outras questões, né? Eu estava bem e tudo. E foi muito difícil. A gente viveu uma fase muito ruim. E aí, por causa do sobrepeso dele, um grande amigo nosso, Cleiton, que é o padrinho da minha filha, falou: Ó, eu conheci uma mulher lá no Rio de Janeiro que trabalha com. Desculpa, em São Paulo. Ele fez um curso no Rio com ela, mas ela era de São Paulo. Ela trabalha em emagrecimento. Aí eu fiquei de olho, né? Eu falei, eu quero saber quem que é essa mulher, o que é esse negócio, porque eu não estava aguentando ele. Daí nós viajamos para a praia e ele passou mal lá na praia, passou um perrengue, deu uma crise de hipertensão, estava longe de farmácia, a gente passou um perrengue. E aí, quando aconteceu isso, eu falei para ele, falei, olha, quando chegar em Brasília, você vai tomar uma providência com isso. Porque senão você vai morrer, eu vou jogar terra nos seus peitos e vou ficar viúva com 3 filhos, pelo menos ver se me deixa bem, por favor. Vê se faz um seguro Né? de vida aí, Vê se logo. faz o seguro aí, porque não tem condição, né? Quem é que vai querer uma mulher com 3 meninos? Então, pelo amor de Deus, você se cuida. E aí, quando nós chegamos aqui, eu conversei com o meu compadre sobre esse curso. Aí ele indicou pra gente e o Ricardo falou: "Ah, eu só vou se você for". Gente, a gente estava numa fase muito negativa, muito ruim, né? Era toda hora a gente discutia muito, porque não tinha paz, né? Não tinha sossego, era ele naquele estado e ele estava indisposto, ele não tinha pique para cuidar das crianças, para a gente passear, para sair. É muito difícil. A pessoa, quando ela está com sobrepeso naquele nível, ele fica indisposto, ele tem preguiça, porque fica com o corpo pesado. Não fica, precisa nem não estar é? muito sobrepeso. Nem Qualquer precisa tá pezinho muito, a mais que você exatamente. tem, você já É. sente. Aí, quando eu liguei E em o São sexo, como é Paulo, que fica quando tá muito com sobrepeso? sexo? É. Ai, minha Que isso? filha, uma Que é tragédia, né? Você tem que subir já em fico cima daquela montanha. Você tem que subir em cima daquela montanha. Ou se aquela Escalar. montanha sobe em cima de você, Corra te para as mata. montanhas. Ele te mata. Então, assim, é terrível. Tanto que quando ele. Aí, enfim, vou chegar lá. Chegamos aqui em Brasília, ele aceitou fazer a inscrição para um treinamento em São Paulo. Aí ele exigiu: só vou se você for. Não, tá bom, eu Bora. vou, né? Então, já que é assim, eu fui. Foi super difícil, até tudo deu errado, o voo atrasou. Chegamos em São Paulo chovendo demais, aquela agonia, até que a gente chegou nesse treinamento, que era em Valinhos, que era próximo de São Paulo. Era uma imersão, gente, pelo amor de Deus.
ele diz assim, ó, não era nada do que a gente estava procurando, mas era a única tava coisa precisando. que a gente estava precisando. Esse treinamento, ele mudou completamente a minha vida e a dele, mas acho que mudou até mais a minha vida, porque Uhum. tudo aconteceu ali, né, naqueles 3 dias. Enfim, nós resgatamos o casamento nesses 3 dias, a gente voltou dando risada no avião do que a gente estava fazendo com a nossa vida. Nessa sequência, ele emagreceu 40 quilos, sem Uau! bariátrica, sem nada. E depois fez O cirurgia, negócio ficou foi bom. minha Já filha, me dá esse ele contatinho aí ficou lá assim, de Valinhos. ai, tadinha, eu poderia te dar, mas não Não tem tem mais mais. jeito, não tem. Ela já se foi Foi? desse planeta. Foi. Super Tá lá em jovem, né, cima. a Valderez. É, mas ela deixou a herança com a Hum. gente. Eu sou uma das pessoas que sigo a linha dela. Aham. Então a gente conseguiu melhorar demais o relacionamento. E quando a gente estava saindo de lá, eu perguntei para ela, eu falei: "Escuta, o que que é isso que você fez com a gente aqui?", né, porque tinham muitos exercícios muito fortes, sabe, tinha um exercício do porrete que a gente batia nas almofadas, esses trem louco, e Uhum. eu achava aquilo um absurdo, né, eu: "Gente, para que isso? Exercício de Eu liberação. nem tô precisando disso". Depois eu voltei para fazer sozinha, né, porque com ele eu não consegui me desligar completamente. Mas enfim, quando eu perguntei para a Valderez, assim, o que que era aquilo, ela falou: "Olha, eu usei muita coisa de PNL, Que PNL é programação essa? Né, para neurolinguística", quem não sabe, né. né. Então, programação neurolinguística é uma metodologia que ensina as pessoas a utilizar melhor o cérebro através da neurologia do corpo e da linguagem. Uhum. Né, então os 2 caras que criaram isso, descobriram que nós temos programas para funcionar igual um computador, Uhum. e que muitas vezes a minha programação está inadequada para o meu momento de vida. Precisa dar um reset. Então eu tenho que dar um reset e reprogramar. Então ali a gente fez muito isso. Imagina isso no relacionamento, né, quer dizer, a gente estava programado para se cobrar, a gente estava Não, vocês estavam programado programados para se divorciar, para pelo se que você falou. divorciar, para acabar o casamento. Eu não queria acabar o casamento, eu não queria, porque eu amava o meu marido, né, e ele também me amava, mas ele só não estava sabendo lidar com aquilo. Mas, Nádia, sabe o que é que eu penso? Que a Hum, maioria dos casamentos não termina por falta de amor. sim, Nossa, eu falo isso o Direto, tempo também falei, direto eu vejo isso. Quando a gente exatamente, fala. é porque não é o amor não é suficiente, você precisa ter ferramenta, é por isso que a gente está aqui. Aham. Porque a gente está exato. aqui falando de 3 ferramentas. Então a PNL, o que que ela trouxe para o nosso relacionamento? Ela trouxe o entendimento do manual de funcionamento do ser humano, começou por aí. Quer dizer, como é que a minha mente funciona? Como é que eu sei que eu sou quem eu sou e que eu tenho as opiniões que eu tenho sobre tudo na vida? E até que ponto essas opiniões são válidas ou que elas têm prazo de validade, já venceu Uhum. e eu continuo usando. Então eu passei a me entender muito e passei a entender ele. Né. Poxa, por que que ele está desse jeito? De onde vem essa insegurança? Como é que eu posso ajudar? Né, e aí a gente aprendeu sobre sinergia, sobre rapport, que é Uhum. uma técnica Isso aí já é minha de área. que é Se uma bem que a o Rapport, rapport é da ele é é, universal ele é quase, né? universal. Então o rapport eu chamo de rapport autêntico, que é o quê? Você se importar verdadeiramente com o outro. Eu acho que num primeiro momento eu estava preocupada comigo, Uhum. né, que de melhorar a minha vida. Eu estava com 3 filhos, trabalhava muito, que eu tinha comércio e tudo, e eu queria melhorar a minha vida, mas eu comecei a pensar em como melhorar, como ajudar ele a melhorar, a ficar bem, a emagrecer, a melhorar a autoestima dele. Então, assim, eu acho que a PNL ela traz isso, Uhum. esse entendimento de como é que o outro funciona e como é que eu funciono. Agora, eu também mudei tanta coisa. Por quê? Porque cara, eu me descobri ali, eu falei: "Eu existo", porque até lá eu conhecia, uma Nádia que foi programada, né, pela família e pela sociedade para me Uhum. formar, casar, Ter ter filho. filho, ser uma Quem boa não? mulher. Acho Minha mãe falava: "Tem que programação seguir", olha universal. gente, minha mãe falava: "Tem que seguir o marido". Porra, seguir o marido? Como assim? Até E onde, eu? né? Eu vou fazer Eu tudo que quero ele que ele quer na siga. vida. Para minha mãe Até era onde? assim, né, ela com o entendimento que ela tinha, que era o melhor dela. A PNL também traz uma coisa que para mim ajudou muito, que são as premissas. Do tipo, tudo no mundo é sistêmico. Então, assim, existe um sistema, esse Uhum. sistema é retroalimentado.
Se eu não mexer no sistema, ele não vai mudar. Exato. Agora, se eu quiser que esse sistema mude também, eu não preciso ficar esperando o outro mudar. Eu mudo. E aí Porque isso aí impacta, eu é mudo, como vai, uma onda. interage tudo. Uhum. Tá? Eu troquei a peça do carro, tirei uma peça, ele não vai funcionar. Ele vai mudar. Então, eu tenho que fazer uma adaptação qualquer. Uhum. Né? Então, a gente aprende isso na PNL. E isso no relacionamento também é de muita utilidade. Outra coisa, variedade e flexibilidade. Então, assim, o mundo é super abundante, tem tanta coisa, mas a gente fixa Preso. a nossa cabeça numa coisa só, nos condicionamentos que a gente aprendeu ali, que são verdadeiros e que não são. Né? Na PNL, a gente aprende que mapa não é território. Isso significa o quê? Cada um de nós tem um jeito de funcionar e tem um conjunto de crenças que você aprendeu lá na barriga, desde a barriga da mãe, e isso aí vai fazer você agir de acordo com esse sistema. E aí a gente aprende que o seu modelo de mundo não é o melhor, nem o mais fidedigno, nem o mais, né, seguro. Ele é só o seu jeito de ver o mundo. Então tem o jeito de ver o mundo do De seu cada um. parceiro. Ele tem um jeito dele. Quer dizer, eu fui criada por uma mãe muito. A minha mãe era muito amorosa, ela era muito flexível, ela já, parece que já sabia PNL. O meu marido foi criado por uma mãe maravilhosa também. Embora a minha sogra, ela é rígida, rigorosa. Ela perdeu a mãe quando nasceu. Uhum. Então, ela teve que lutar para sobreviver. Uhum. É muito diferente da minha mãe, que foi criada no colo da minha avó, até grandona. Né? Então, assim, a gente começa a entender tudo isso com a PNL. E também aí a gente traz muitas ferramentas que a gente também vai disponibilizar no nosso workshop, que a gente pode disponibilizar em cursos futuros, e também aqui no podcast, que a gente vai esclarecer cada vez mais essas ferramentas que vocês vão poder usar para melhorar e para tornar os relacionamentos, não só o de casal, mas principalmente ele. Eu acho que a partir dele a gente melhora os outros relacionamentos também, né? Como é sistêmico. Todo relacionamento começa na relação de casal, né? Então, assim, a PNL, ela Nasce de uma relação de casal. é uma metodologia que contribui para que a gente entenda o outro e consiga se posicionar no lugar do outro. Consiga ter, eu chamo isso de amor, né? Esse amor e compaixão também. Olhar para o outro e falar, cara, ele está sofrendo, ele tem algo, eu preciso ajudar. Como é que eu posso ajudar? Mas antes disso, eu vou me ajudar. Eu não consigo dar o que eu não tenho. Se eu não tenho paz, eu não consigo dar paz. Se eu não tenho equilíbrio, tranquilidade, eu não consigo dar isso para ninguém. Então, como terapeuta, eu me trabalho isso 24 horas por dia. É preciso, todas nós, e olha que eu nem sou do espectro da terapia, né? Não sou da área da terapia, mas eu falo que a minha função... Não tem esse nome, né? não tem esse nome, na verdade, mas a gente acaba fazendo uma terapia com aquelas pessoas que estão ali. A finalidade é terapêutica, né? O fim de tudo é terapêutico. Porque quando você consegue resolver um conflito, né? Você sai daquela zona de aspiral, né? De julgamento do outro, que o outro isso, que o outro aquilo. E você consegue estabilizar isso e fazer com que as pessoas saiam de lá com a vida mais leve, mais resolvida. Tipo assim, ufa, deu certo. Menos uma coisa para eu me preocupar agora, né? E a gente potencializa essa questão do protagonismo das pessoas, né? Que estão ali diante com essa dificuldade de comunicação, delas poderem ter a chance de elas mesmas resolverem, não esperar. Para que esperar que o juiz vá resolver alguma coisa? Então, assim, você não tem o conhecimento, não é seu, o filho não é seu, as despesas não são suas, vocês não sabem bem quanto que custa uma criança, para que você vai delegar isso para outra pessoa decidir? Sim. Então, você trabalha essas ferramentas do empoderamento, do rapport também, de você olhar, entender o lado do outro, não é só o que você quer, mas você também tem que pensar se a outra pessoa vai poder suprir aquilo, né? Então, é muito interessante que você tenha essa finalidade de que realmente as pessoas saem dali mais aliviadas, né? Quando elas conseguem chegar nesse ganha-ganha, que a gente fala que é uma relação ganha-ganha. E o conflito é muito sofrido, né, Márcia? É muito sofrido. As pessoas chegam, eu imagino, né, que elas devem chegar lá muito sofridas. Exatamente. Aqui, E muito presas como terapeuta, em si. elas chegam muito sofridas. Como diz uma amiga minha, muito em si mesmadas, né? Elas chegam muito assim na dor delas, né? E não conseguem olhar também que às vezes a dor não é só de um. A dor que ela está sentindo pode ser a dor do outro também. Às vezes não no mesmo nível, não na mesma intensidade, mas
mas pode ser que também tenha essa dor do outro lado. Então, a gente tem que fazer um malabarismo para a pessoa poder entender o que ela está sentindo, pesar o custo-benefício de deixar esse processo avançar e ir para uma pessoa que estranha a relação, impor alguma coisa, né? E fomentar elas a dialogarem, porque, sobretudo, o conflito começa com uma falta de comunicação ou com uma comunicação ineficiente. Esse é o ponto de qualquer conflito. Sim, Até o conflito seu com você mesma. com O que certeza. você está falando para você, Uhum. né? Então, e aí também entra a questão dessa reprogramação de crenças. Quando você tem, Sim. quando você pode agregar isso em reprogramar, olha, eu já quero também fazer um match com essa reprogramação, porque a questão sistêmica, eu já tenho a formação também na visão sistêmica. Agora, em PNL, não. Então, como que eu posso pegar a PNL e fazer a pessoa reprogramar aquilo que ela foi criada para acreditar e aceitar? Uhum. Frases do tipo que eu já ouvi. Eu não queria estar me separando porque eu acredito que o casamento é para uma vida inteira, né? Isso, provavelmente ela tem um Às viés vezes- religioso, Isso. pode ter um viés religioso, mas pode ter também um viés de cultura, Sim. de imposição, até de exemplo de família. O casamento da mãe pode ter durado 50, 60 anos, até a morte, mas não significa que o dessa pessoa vai durar. E ela também não pode botar uma pessoa do lado dela que não está mais equilibrada, quando a Maria trouxe esse termo, que não está mais disponível para essa relação. Sim. A que custo ela vai deixar esse casamento perpetuar, se o outro lado não quer? E você vê que uma crença dessa é que leva aos casamentos, às relações violentas. Violentas. A pessoa acredita que precisa ficar. Sim. E aí ela se submete àquilo e aí vai só piorando, né? E olha É que muito curioso, eu como consteladora e mais focada na relação de casal, porque o que me levou também para esse trabalho da constelação foi um relacionamento na UTI. Você falou que o seu estava destruído. Quem que não passou por uma UTI na vida? O meu estava na UTI. Então, assim, houve traição e tava assim, um caos. E a gente falou o seguinte, aí agora, eu amava meu marido. Meu marido, eu sei que ele me amava. Mas a gente chegou no lugar onde... E agora, o que a gente faz? Nós não tínhamos ferramentas para lidar com aquilo. E uma aluna de personal na época falou, olha, Maria, conheço uma abordagem que é assim, vamos lá. E eu fui, conheci a constelação e o primeiro livro que eu comprei foi Amor à Segunda Vista. E esse livro, ele fala o que é esse amor à segunda vista, né? É o amor que atravessa o caos. Ressignificado, né? Em torno de você ressignificar aquilo. É porque, assim, a primeira impressão é aquela primeira fase, né? Da paixão, que não existe defeito. E aí, o que está além dessa cortina é totalmente escuro. Então, você não sabe o que vem depois. E aí, depois dessa primeira fase, dessa primeira vista, vem o amor à segunda vista. Que é quando a gente vai em busca do que a Nádia trouxe aqui, né? Ela quis salvar o casamento dela. Eu quis restaurar o meu. Provavelmente eu não, você por também... acaso, estou dentro de um sistema, de uma função, né? Essa função, quem trabalha com mediação, ainda mais com mediação de família, que foi uma coisa que eu evitei por muito tempo, porque eu temia, assim, me emaranhar nas histórias, eu temia, assim, ficar com essa carga, com esse peso dessas dores. E por muito tempo eu evitei, até uma hora que não teve mais por onde fazer. Você tem a formação, você vai atuar. Pronto, acabou. Se o tribunal colocou. E depois eu gostei de um tanto, aprendi com aquelas histórias. Eu falo que as histórias, elas ensinam a gente a história do outro. O que fazer, o que não fazer. Então, assim, provavelmente uma necessidade minha, assim. Não estou dizendo que o meu também chegou perto da UTI, viu? Acho que foi para semi-UTI. Sei lá, para semi. Estava lá, não vou entrar muito em detalhes, não, mas estava lá pertinho também. Deixa quieto, abafa o caso. Mas, enfim, todo mundo que se relaciona há muito tempo, eu acredito que já passou por alguma dificuldade. Claro, não tem como dizer assim, olha, eu tenho 20 e tantos anos de casada, 45 como a Nádia, nunca tive um problema, nunca tive uma crise. Não dá. E aí, assim, só concluindo aqui, o que eu queria falar é que eu queria salvar os casamentos. Depois que eu
atravessei, né, fiz a minha própria travessia, Viu que é possível. eu pensava assim, não, mas todo mundo pode fazer essa travessia e chegar do outro lado lá juntos. Até que eu conheci pessoas que eu vi que permanecer casada era um tiro no pé. Que as pessoas precisavam sair daquele relacionamento para poderem evoluir como seres humanos e como seres espirituais. Sim. Então eu percebi que existem sim situações onde a melhor opção é a separação. E aí o que eu faço nesse caso? Eu ensino as pessoas a se separarem com amor. E o que é se separar com amor? É quando você reconhece tudo aquilo que você viveu, quando você valida aquilo que você recebeu do outro, aquilo que você aprendeu, quando você pode chorar por aquilo que não será mais possível, por todos os planos que não vão ser mais possíveis, aí sim você pode finalizar dando o espaço agora para o novo que há de vir. Enquanto você não seguir esses passos, você fica presa ali. Eu tenho um exemplo de um casamento que terminou assim, eu achei muito bonito. A minha filha, a Érica, ela ficou 5 anos casada, eles tentaram terapia, tentaram várias coisas. E ali era uma diferença de temperamento, Uhum. né? Era uma diferença de crença, Uhum. né? De da forma programação. de programação. Uhum. Mas eles conseguiram terminar esse casamento de uma forma que depois que eles já estavam separados, primeiro eles separaram, o Felipe achou que ele tinha 2 casas. Então, às vezes, eles dormiam na casa da Érica, às vezes dormiam na casa do Luiz, por um tempo. Eles ainda tinham algumas viagens programadas, porque meu genro, ele ama viajar, então, e as viagens programadas Eles eles cumpriram. Já depois de separados? Separados. Você tá vendo? Mudou só o status. Separados. Aí Não, na verdade, e eles... até hoje o Felipe, agora já tem quantos anos? Não sei, mas agora já deve. O Felipe tem 11 anos, tem mais de 5 anos que eles separaram. Às vezes eles assistem, o Felipe fala: "Ah, eu tô com saudade de assistir um filminho com você e com o papai". A Érica vai lá para casa e ela se tornou super amiga da mulher dele atual. Que é maravilhosa para o Felipe. Então eles têm uma relação. Outro dia a Érica viajou na Semana Santa. E deixou com eles. Não, deixar com ele já é comum, porque eles têm guarda compartilhada. Não, eles se encontraram na viagem. Os 2 Isso é casais. maravilhoso. Se encontraram em São Paulo, jantaram juntos, passearam com o Felipe. Uhum. Entendeu? Então, Mas isso é uma raridade, né? E eu costumo dizer o seguinte, que os casais deveriam se separar com mais amor do que quando começaram. Porque quando eles iniciaram a relação, eles não tinham uma história juntos. E nem maturidade, Só expectativa. para outras coisas. Exato. Também. Aí eu jogo tudo que eu vivi na lata do lixo. Isso. E aí vou viver em conflito com aquela pessoa que um dia eu amei, que um dia eu tive... E que geralmente deu frutos, né? Frutos, Porque não gente. existe os Eu ex-filhos. adoro o Osho, né? Eu também. Eu amo O Osho então, escreve o que eu escreveria. Escreveu o que eu Eu escreveria. já fui lá para a Índia, né? Eu ainda não lá, fui. menina, Fui, mas aprender as quem sabe. meditações ativas. E aí, essa semana eu estava lendo um negócio que eu achei do Osho, que eu achei um barato. Ele conta uma história lá, e ele quer mostrar nessa história que nós exploramos um ao outro. Então, assim, eu não sou vítima do meu marido, nem ele é vítima de mim. Nós 2 convivemos, nós 2 exploramos. Aí ele conta que a mulher parou um carro, deu um sinal, o carro parou, acho que ela achou que era um táxi e seguiu. Aí parou em um determinado lugar, o cara parou o carro e gostou dela e começou a beijar essa mulher, abraçar essa mulher e ela aceitou tudo. Aí, quando começou a demorar muito, ela falou: "Eu preciso ir embora, então você me paga, porque eu sou uma mulher de programa, eu quero $50. Aí o cara do táxi falou: "Tudo bem, então você também me Paga a paga, porque corrida." eu sou um táxi, você vai pagar a corrida." Boa, Eu boa. achei isso genial. Falei: "Olha como é." E a gente fica aqui dando uma de De santo, vitimada, né? é. De vítima e achando que a gente também não está usando o outro, também não tem ganhos. Eu sempre Aham. falo. Principais coisas que eu escutei da minha facilitadora lá nesse final de semana incrível foi que, ó, Salvador. se você está, é porque você tem ganhos, Sim. tá? Se você não tiver ganho, você vai embora, porque isso aí é cerebral. Entendeu? Você está terrível, horrível, horrível, vai embora. Se você não for embora, é porque você está ganhando alguma coisa. Né? Então,
essa consciência de que, então, o que será que eu estou ganhando para ficar nessa relação reclamando, me aborrecendo, me chateando e cobrando, só Não, cobrando se do outro, reclamando e não chateando o pro- outro, né? e Que é o pior. chateando o outro, não me propondo a fazer nada também para mudar. Né? Aham. Então, assim, eu aqui como terapeuta, né, já atendi É. muitas pessoas, e às vezes eu falo, cara, não é possível você estar nesse relacionamento, só tem defeito esse homem. É, Ou isso aí é então, uma ou coisa a que eu mulher, que questiono também tem o sempre. caso do marido chegar aqui e falar, porque a minha mulher é isso, minha mulher é aquilo, minha mulher é aquilo. Ah, Tá é? fazendo o quê? Sério? Você tá com ela há quanto tempo? Ah, tem 16 anos. Uai, meu filho, peraí, vamos pensar bem, né? Quais são as qualidades dessa mulher? Por que você tá nesse relacionamento há 16 anos? Ah, não, Nádia, mas é porque ela é isso e aquilo. Beleza, Ah, então tá. Então você tá ganhando. achou Ela é ótima mãe. É. Ela não sei o quê. Arruma sua É. gaveta, faz suas roupinhas bonitinhas, organiza a casa, faz, né? Poxa, então ela tem qualidades também, né? Agora, É. a mulher pega no seu pé por quê? Porque você não está dando atenção o suficiente, né? Aí a gente tem que ir para essa história do conflito, né? Que a Márcia deve ser ótima nisso, Ó, porque a gente fica em conflito, a gente fica em duplo vínculo, né? O Uhum. casal fica em duplo vínculo. e sabe uma coisa que eu mais percebo que é a área da Márcia aqui? É a dificuldade que ambos têm de conversarem. com certeza. É. Márcia, é impressionante como, né, eu atendo clientes que eu estabeleço um roteiro que elas precisam Uhum. fazer para poder liberar aquele imbróglio ali. Uhum. E o primeiro você precisa sentar com o seu parceiro para comunicar. Ele vai fugir É. até. Não, elas Vai. também muitas vezes não Não conseguem, quer, não conseguem. Uhum. Sabe o que que é, Maria? Que eu não consegui conversar. Márcia, como que começa uma comunicação assim? Uhum. Não violenta e assertiva, você que é a Uhum. expert aí. ótima. Fala pra nós. Menina, vou Como te é que falar. começa? Como é que chama a pessoa para. Eu vejo isso até nas audiências, eu sinto essa dificuldade dos homens falarem, se exporem, até a questão dos interesses deles, né? Porque precisa se falar dentro desse contexto. Mas isso aí que você trouxe, Maria, eu vou falar para você, comunicar é uma arte também. E parece que os homens, culturalmente, eles não foram treinados para essa habilidade, vamos falar assim, né? Eles têm uma dificuldade de se expressar, né? Isso até para a parte emocional. Aquela velha ditado, eu sou mãe de filho homem também, eu já cheguei e falei, olha, se apanhar, pode devolver, não me chega aqui apanhado, levar a taca dos outros, não. Na época eu não tinha esse conhecimento de CNV, né? Mas eu digo assim, o bateu, levou, engole o choro, tá chorando por quê? Né? A gente sabe que o homem ele também ele tem essa dificuldade, acho que, de expressar as emoções. É ancestral isso, Essa né? frase "homem não chora", ela é Meu homem- Deus, ela é ela impactante. tá aí no arquivo deles, Tá ó. no arquivo deles por muito tempo. E a gente vê que existe uma tendência hoje de quem. Nós, mulheres, é que fizemos isso, né? Infelizmente, a gente não pode reclamar, porque se o homem hoje tem dificuldade de se manifestar, é por conta de que ele teve uma mãe, um pai que também muitas vezes foi omisso, entre aspas, nesse sentido do diálogo, porque a gente vê que eles realmente têm uma dificuldade de se expressar. E você chegar e tomar coragem, né? Porque aí você tem que respeitar o limite do outro, né? Porque se a pessoa não quer, como é que você vai forçar uma comunicação? Eu tenho essa dificuldade lá em casa, de chegar e falar assim, olha, vamos conversar. Eu só entro no papo da conversa, às vezes, em última instância, porque sei que essa palavra conversar já fica. É sobre o quê? Já fica assustado, já fica nervoso, já começa a achar uma falta de tempo para não, hoje não dá, amanhã eu tenho isso, já começa a ter então, assim, só se for muito necessário mesmo. Agora, a gente tem que passar por cima disso e se expressar, porque se hoje a gente vive numa sociedade que a gente está vendo aí, o tanto de situação melindrosa que as mulheres estão se colocando dentro de relacionamento, né? Até correndo risco, inclusive, de vida, que o negócio não está muito legal, né? E se a pessoa ela não procurar fazer esses ajustes, colocar esses limites, estabelecer essas coisas de início, não é que você tenha que ficar se comunicando sempre, mas tem certas coisas que você tem que expressar para o outro, principalmente o que você está sentindo,
como você se sente diante de um tratamento que não foi muito legal. Porque senão a pessoa não é obrigada a adivinhar e ele vai continuar fazendo. E eu falo, é uma das coisas que eu falo, gente, primeira coisa, quais são os seus limites? Você precisa saber quais são os seus limites. O que é um limite negociável e o que é um limite inegociável. Isso daí tem que estar claro dentro de você. As pessoas não sabem, aí o outro entra de sola no limite, aí é que a pessoa vai se dar conta. Nossa, isso é um limite para mim. E aí ela não comunica. Exatamente. E aí o outro repete. Sim, E é por porque isso que eu para ele é falei. normal. Normal. É por isso que eu falei do autoconhecimento. Porque a PNL, ela tem isso, né? A primeira coisa que a PNL fala é que tudo é você. Uhum. A Exato. partir de você. Não interessa o que é o problema, a nhaca que for, mas começa Nhaca. com você. É você. Porque você tem que saber o que você quer. Qual é o seu limite. E também expressar isso. Exato. Porque o outro não é obrigado Não é a obrigado saber. a saber. Né? Às vezes a pessoa, você acusa o que o outro fez. Eu falo muito isso com as minhas clientes. Eu falo, ó, não é o que ele fez, é como você está se sentindo. Porque o que ele fez, ele sabe. Ele que fez, É. né? Ah, ele me deixou, ele não me deu atenção, ele isso, ele aquilo. Beleza, agora, como é que você se sentiu? Expressar para o outro isso. Mas eu vejo que é difícil mesmo, essa coragem de ir De lá e você falar. quebrar. Né? Até E porque eles muito botam mais- uma E barreira. também, assim, o homem, ele não gosta de ouvir. É. Ele não gosta de ouvir. Exatamente. Não, ainda mais que o homem vem de uma estrutura patriarcal, aonde por mais de 5.000 anos ele foi o dono da porra toda. Exatamente. Então a mulher é só mais um objeto do homem. Para você ter uma ideia, quando a gente para pensar, a mulher, para ela casar, o pai ainda tinha que pagar um dote. É tipo assim, olha, eu te pago para você casar com a minha filha. Eu pago Gente, pra eu levar de casei com a abacaxi. Filha, hoje não paguei. Olha só, pagou só os 4 pila lá pra mulher fazer. Mas eles que pagaram, viu? Então, imagina o que tá na psique, né? Tanto do homem é. quanto da mulher. Que a mulher era só mais um objeto dentre tantos os outros que o homem tinha. Uhum. Então, hoje, a mulher conseguir se posicionar, estabelecer limites. Assusta. E hoje está tendo esse enfrentamento porque o homem, ele ainda está com esse arquivo, com essa programação Tá. que você falou. Tá. Porque, primeiro, a gente só muda um arquivo quando a gente vai em busca de conhecimento. Para poder, né, colocar um outro arquivo sobre um arquivo antigo. Eu tenho absoluta certeza que o meu casamento ele só está durando esse tempo porque eu me autoconheci. Porque eu delimitei, entendeu? Exato. Eu sabia exatamente. Eu sei, até hoje. Eu tenho até uma amiga que sempre fala isso. Ela fala, Nádia, o seu casamento ainda é naquele sistema? Que sistema? Ela fala, ó, que eu falava bruto. assim, o meu estado civil está decidido. Meu estado civil é casada. Então, eu vou buscar isso. Porque eu vejo também que tem que ter esse desejo de ficar casado. Porque uma coisa que eu estou percebendo muito é que o pessoal não... Qualquer coisa já larga, separa. Aí vai viver outro relacionamento muito parecido. Relacionamentos líquidos de Eu bomba. tive uma experiência com a minha mãe, que minha mãe se separou, eu estava bem pequena. Quer dizer, eu ainda sou pequena até hoje, mas eu estava menor. Você é uma pequena grande mulher. Eu Pequena tinha grande. 4 anos, né? E ainda ia fazer 5 anos. Então, a minha mãe, eu escutei a minha mãe falar a vida inteira de que todas as coisas que ela passou negativas, ela falava, isso é porque eu não tinha ninguém, é porque eu estava sozinha, é porque eu não tive marido. Olha, programa. Então, olha aí, eu me programei para quê? Teu marido. Para ter um marido. É isso aí. Né? Só que aí os desafios começaram a chegar. Eu poderia ter, nesse que eu contei há pouco, né, de quando ele ficou obeso e ele ficou com muita insegurança e ele controlava até meu celular, velocímetro do meu carro. Era um inferno. Meu Deus. Até Imagine quando- uma sagitariana. Ai, meu Deus. Pois é, exatamente. Eu me senti também, sabe, assim, eu me senti muito mal. Ainda bem que não durou muito tempo, durou uns 3 anos, eu acho, e graças a Deus a gente conheceu Vocês foram para São Paulo. criatura, mas Fazer. Paulo Valinhos, bendito Valinhos e abençoada Valderez. Porque aí a gente cortou, né? Eu me posicionei melhor. Embora ao longo da vida, sempre rola alguma coisinha, mas em função disso, desse modelo dos homens, Uhum. né? Esse É. modelo machista, E- esse modelo de que a mulher... né? E assim, quando você também, como eu,
fica por muito tempo submissa, a hora que você se rebela, é difícil. Causa estranheza, né? Causa estranheza. O meu marido teve uma fase que assim, foi mais ou menos em 89, 1900, ali perto do ano 2000, que foi quando eu fiz a primeira formação em PNL, porque nós conhecemos a PNL em 95. Aí, assim, Tony Robbins, Poder Sem Limites, virou minha Uau, Bíblia, a né? Bíblia. Minha Bíblia. E aí eu voltei para São Paulo, fiz mais curso, porque aí eu descobri que eu existia, Uhum. que a minha vontade existia, que eu não tinha que ir só para os lugares que ele quer, que eu poderia também tomar um café com uma amiga num lugar. Olha para você ver, 2000 tá ali, gente. Até lá eu não ia, viu? Não ia, porque, né, não era permitido. Então, assim, parece que não, mas é muito recente que a gente está conseguindo ter um pouco mais de voz, um pouco mais de Você liberdade. falou uma expressão, não era permitido, eu lembrei do Elton Euler falando, vocês já viram? Assim, Eu tem conheço, ele é até sei bem, quem bem é. polêmico, mas ele falou uma Mas questão, ele é bom. uma questão da permissão, usou esse termo, Uhum. a gente se permitir as coisas, e se permitir as coisas boas, porque se a gente se permite o negativo, Uhum. né, se permite estar triste, às vezes faz parte, se permite ter raiva, mas a gente também começar a se permitir achar que a gente realmente merece mais. É. Se permitir também, como você falou, ter a sua individualidade dentro de um relacionamento, porque isso é fundamental. Você falou Você em tá protagonismo, né, às Márcia? custas dos outros, você não pode delegar a sua felicidade para ninguém, para um terceiro. Exatamente. Quando você deposita toda a sua felicidade no seu parceiro, quando aquele relacionamento termina, quem é você? Você vai parar onde? Uhum. Né? A gente É. não está mais na época do Romeu e Julieta. A gente está em outros tempos. Então a gente Graças tem que ter a nossa individualidade, achar a felicidade dentro da gente, o outro ser um partícipe naquilo ali. Ele está ali, como a Maria falou, para conviver, para partilhar, para a gente dividir as coisas, dividir essa felicidade, mas não depositar tudo no outro. E você vê quando você falou também, né, que o Bert, ou Eudécio, não sei, que fala que é briga de cachorro grande, isso isso aí. significa o quê? A gente está na mesma posição. Então eu não posso estar aqui, o meu marido está aqui. Nós dois temos que estar aqui. Né? E você falou a gente tem que equilibrar. E aí nasce a história do diálogo, da conversa. Né? Quando eu fui fazer essa casa, que eu mudei semana passada, eu queria uma casa menor. O meu marido, ele é acostumado com casa grande, ele foi criado com casa maior, minha sogra gosta de casa grande, sempre teve. Eu não, eu vim de uma família muito simples, então, assim, para mim, meio que estava bom, né? Aí, quando a gente começou nesse impasse, caiu uma ficha para mim e falei, gente, a gente briga porque você quer uma coisa melhor, eu tô brigando porque eu quero uma coisa pior? Não, não vou. Beleza, vamos fazer... Toda razão, a razão é sonhos, toda sua, né? E ele virou para mim e falou... Porque eu queria reformar a casa antiga e ele não, queria jogar no chão e passar o trator em cima. E foi o que aconteceu. Aí, um dia ele falou para mim assim, você acha que depois de uma vida inteira eu vou viver num puxadinho? Morri de rir. Aí, nesse dia que ele falou isso, olha como ele tem razão, é a vida dele. Ele trabalhou 40 anos na empresa dele, né? E construiu tudo, um patrimônio e tal, e criou esses filhos, fazendo tudo por nós. Agora é a vez dele curtir. Agora há pouco eu escutei ele falar lá para minha sobrinha, olha isso, que delícia, a gente vai toda sexta-feira tomar uma cerveja aqui, inclusive vocês estão convidados a qualquer hora, porque a gente, falei, eu quero só ver se nós vamos ficar nós dois aqui, parecendo duas almas penadas nessa casa, ou se a gente vai arranjar um monte de gente para vir movimentar. Porque os filhos, eles vão, né? Então, eles vão para a vida deles. Então, a gente tem que achar a nossa turma agora, né? Mas o que eu estou querendo dizer é isso, é o quanto a gente tem que olhar o lado da gente, mas você tem que olhar o lado do outro, né? E você tem que se posicionar, por exemplo, aí ali dentro desse contexto teve o meu posicionamento também. Eu faço isso. Não, isso aí eu não aceito, isso eu não faço. Né? Então ele fica meio bravo, assim, meio puto, mas ele acaba aceitando, porque somos nós dois. Eu também tenho. Porque tem que ser, você também tem voz, você também tem que opinar. Tenho voz. Por exemplo, eu trabalhei 15 anos com decoração. Ele é contador. Tem hora que ele quer umas barbaridades. Eu falo, não. Você é contador. Pelo amor de Deus. Quem trabalhou com decoração fui eu. anos. Fui Pelo eu. Amor de eu Deus. não estou me metendo no seu imposto de renda, mas você não se mete na minha decoração. Na minha decoração. Por favor.
E assim caminha a humanidade. Assim a gente vai seguindo, né? Eu queria só trazer mais uma questão aqui sobre a relação do casal, né? Que eu costumo... É uma percepção que eu tenho e que costuma ajudar muito as minhas clientes, que a maioria, 99% são mulheres. É que eu falo o seguinte, gente, eu não faço terapia de casal. Eu não atendo casal, eu atendo o indivíduo. Porque eu entendo o seguinte, que a relação do casal ela é formada por 3 entidades. Sim. Os indivíduos, não é um trisal, é os indivíduos. Eu já leio assim. Já tá ficando E a massa. relação é uma terceira entidade. Uhum. Então, quando eu cuido de mim como indivíduo, eu resolvo meus BOs, né, como a Márcia bem fala. Quando eu vou curando as minhas dores infantis, os meus traumas, elaborando tudo isso, vou em busca de recursos para lidar comigo mesma, eu me torno mais inteira. E eu estando inteira, eu sou uma pessoa que vou inteira para a relação. Eu não posso ir para a relação cheia de buracos emocionais, porque eu vou querer que o outro supra isso. Sim. Eu tenho que ir transbordando e encontrar alguém que também esteja nesse movimento. Ai, é tão oxo. Não é? Adoro. Para a gente poder juntos seguir. Mas eu sou livre na minha individualidade, o outro é livre na individualidade dele e a gente juntos cuida dessa entidade que é a nossa relação. Então, por isso que eu não faço terapia de casal. Porque a maioria das pessoas que eu conheço que fazem terapia de casal, elas separam. Porque elas são estimuladas pelo terapeuta a falarem umas para as outras. Coisas ali com a mediação da terapeuta. E depois eles vão para casa resolver os BOs. E aí eles não têm ninguém para mediar lá. E aí, às vezes, dizem coisas incentivadas que não diriam se tivesse só ali. Ou dizem de uma forma que não é muito legal, né, Márcia? Porque não é o que a gente diz, é o como que importa. Como que o outro recebe aquilo. E como que o outro Processa. recebe. Então, assim, né? Então, é muito importante que a gente cuide do indivíduo para poder ir para a relação de casal. Então, é isso que eu... Eu como estou com foco agora nas maduras, né? Nas mulheres maduras... eu acho muito interessante também, sabe? Quando eu vejo como é que funciona o relacionamento já na maturidade. Porque a gente já viveu tanta coisa, a gente já passou por tanta coisa, a gente já superou tanta coisa, mas eu não percebo muito foco do casal em continuar feliz. Entendeu? Aí o casal pensa assim, já tô velho mesmo, sabe? E eu percebi muito isso agora a gente fazendo a casa. Aí as pessoas falavam assim, mas para que vocês estão fazendo uma casa desse tamanho, uma casa grande? Não, só dá trabalho. A essa altura da vida, não, entendeu? Vai morar numa casinha pequena, um apartamentinho, velho, qualquer lugar tá bom. A pessoa, as pessoas não completam essa frase, mas elas falam várias coisas que levam você a entender isso. Aí eu pensei, gente, eu tenho um propósito de agora curtir o patrimônio que eu construí. Usufruir, gente. Usufruir. Então eu quero morar na casa que eu quiser. Teve um amigo do meu marido que eu tive que ser grosseira com ele. Que ele insistiu tanto nessa pergunta, para que eu fiz essa casa desse tamanho? Por quê? Eu falei, olha, depois de explicar educadamente, eu falei, quer saber de uma coisa? Quer saber mesmo por que eu fiz essa casa desse tamanho? Porque eu posso. Porque eu quero. Entendeu? Desculpa aí, dá licença. Mas eu quis fazer. Então eu estou falando isso para mostrar e para falar para as pessoas que elas têm que ter esse propósito de tudo. Igual eu falei, para mim está decidido meu estado civil. Então, não que eu vou ficar num relacionamento abusivo, porque eu tenho a obrigação de ficar. Mas se eu decidir que eu quero ficar casada, você faz uma escolha, né? Eu vou fazer uma escolha e vai de aprender com os nossos erros. Claro que muitas vezes o companheiro ou companheira não vai te propiciar isso. Porque ele tem lá as loucuras dele, da cabeça dele, que ele não curou. Adorei essa história. Traumas não elaborados? Traumas não elaborados, para falar chique. Acabou maté, né? Para falar chique é traumas não elaborados, para falar na linguagem popular é doido mesmo. É louco, é doida. Então você não é obrigado a ficar com esse surtado aí. Mas você vai embora, beleza. Se despede com amor, deixa embora. Despede com amor. Eu te amo e te deixo ir. Eu amo essa frase. Eu te amo e te deixo ir. Eu falei hoje para minha
minha filha, Vá com Deus. mentalmente várias vezes, eu te amo e te deixo ir para a sua vida, é a sua vida. É a sua Né? É a evolução. vida dela, é a evolução dela, construiu a família dela. Eu não vou ficar para sempre aqui e eu quero que ela continue, né? A gente quer que Continuidade. perpetue Legado, né? esse legado e tudo. Então, assim, mas eu vejo que a gente tem que ter uma decisão do que você quer. Aí eu volto lá na primeira coisa da PNL. O que você quer? Eu quero E é uma tranquilidade. pergunta que, se a gente fizer, as pessoas às vezes Não sabe. não sabem Não responder. sabem. Não sabem responder. E aí a importância do autoconhecimento, né? Então, a gente Exatamente. falando assim, acho que nós três aqui, a gente já está num caminho que eu assim, vou falar que é um caminho de expansão da consciência mesmo. Caminho de expandir a consciência, de você buscar conhecimento, buscar ferramentas, buscar elaborar melhor as questões que cada uma tem, você suas, Maria dela, eu as minhas, e a gente transbordar isso para fora, né? Fazer o movimento também de... Então, a gente já foi finalizado aqui. Aí eu acho que uma forma legal da gente encerrar seria cada uma de nós deixar uma mensagem, né, em relação a esse tema, que é relacionamento. E fazer essa chamada para nossa E fazer, exatamente. vivência, né? Vamos lá, Então vamos lá, gente. Olha, então relacionamento, eu vou falar para vocês que fundamentalmente uma coisa das mais importantes é o diálogo. E não só o diálogo entre o casal, mas, repito, o diálogo interno também de cada um. O que você anda falando para você? Como que você anda recebendo essas mensagens, né? Como você anda processando. Às vezes eu falo com a Maria que a gente faz uns downloads lá da parte espiritual, lá de cima, vem umas informações. Então, que você entre nessa... Se estiver fazendo algum download negativo, se o negócio estiver dando curto-circuito, já pega a PNL, reseta, pega a PNL e vamos dar um tom novo aí nesse discurso, tá? E aproveitando também para falar para vocês que no próximo dia 25, aqui no Anima Coworking, a gente vai ter uma vivência. A Maria trazendo a parte sistêmica, a Nádia a PNL e eu a parte da comunicação para melhorar os relacionamentos. A gente vem com a nossa experiência de cada uma, né, do que cada uma atua e o que a gente pode trazer para contribuir com vocês para que essas relações sejam mais leves e sejam melhores. Que a gente possa deixar isso aí para um mundo melhor. Acho que esse é o, vamos dizer assim, é o desejo de cada uma que está aqui hoje falando, né? Isso. De deixar o nosso melhor. E é isso. Então, a relação do casal é a base da vida. Toda a vida começou através do relacionamento de casal. Então, é a relação essencial. Só que muitas vezes a gente sai por aí sem saber como se relacionar e vai aos trancos e barrancos. Então, aprender sobre a lei que rege esse relacionamento, a lei do equilíbrio, é importantíssimo. E muitas vezes você não vai conseguir equilibrar porque você não tem ferramentas, você não tem recursos. Então, é importante você aprender sobre a comunicação, aprender sobre uma programação ou uma reprogramação mental para que você daí, com esse novo arquivo, com essa nova linguagem, com essa nova forma de se posicionar, você consiga equilibrar as trocas para que você tenha um relacionamento saudável. Então, no dia 25/6, aqui no Anima Cowork, nós vamos fazer essa vivência aonde a gente vai entregar essas ferramentas para que vocês sejam capazes de equilibrar as trocas para construir esse relacionamento saudável e nutritivo. Nossa, minhas garotas propagandas. Então, gente, nossa, olha que delícia, viu? Isso aqui realmente é tentador, dá vontade de a gente ficar o dia inteiro, né? Porque é maravilhoso estar aqui com vocês nessa troca, né? Inclusive, assim, o podcast vai existir, se Deus quiser, a gente vai manter para isso, para que a gente estabeleça esse tipo de troca de informação, gente. O conhecimento vos libertará. Conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, assim, que verdade é essa? Essa verdade que eu estou lidando com ela hoje é a minha verdade ou é só a minha percepção dessa verdade? Ela venceu o prazo de validade, eu preciso renovar o meu conhecimento, eu preciso de mais bagagem agora para poder seguir?
Atualizar o software. Atualizar e tal. Então, assim, a gente está aqui para isso. E eu agradeço muitíssimo vocês duas, Maria, agradeço a Márcia Conexão. Para nós é uma honra estar inaugurando o podcast. Já hein, pensou gente? que delícia, gente? Eu Olha. estou muito, muito, muito feliz. Aliás, hoje foi um dia muito especial. Né? Parabéns, viu? Por pela falar sua em filha. relacionamento, a minha filha se casou hoje. Se eu pudesse deixar uma mensagem aqui para os dois, o que será que eu diria para os dois? Se conheçam. Se conheçam. Percebam que cada um é um e que vocês são diferentes, que vocês vão trazer dois Histórias. mundos diferentes para se encontrar na mesma casa, mas que é possível expandir. Não é necessário a gente ficar só com aquilo que a gente acredita ser verdade. A gente pode ampliar esse conhecimento, né? É meio uma coisa de abrir, assim. Então, o que eu aconselharia hoje para ele e para qualquer um de vocês que estiver aqui assistindo a gente é: aumenta a sua percepção de você mesmo, como a Márcia falou, aumenta a sua percepção do que você está dizendo para você, qual é a sua conversa interna, o que o seu juiz crítico anda falando aí para você, né? E vamos melhorar essa comunicação. E convido também a todos para estar com a gente aqui no dia 25 de junho, às 19h30, né? 19 horas, e a gente vai estar levando para vocês, entregando isso, a nossa experiência. E além de tudo isso, é só agradecer primeiro a Deus, né? E segundo a vocês, até o Rafa que está aqui contribuindo com a gente também, e dizer que, assim, eu amo gente, eu amo pessoas, eu amo a vida, e assim, desde que eu me conheci melhor, a minha missão de vida passou a ser deixar a vida de todo mundo que passar por mim melhor. Então, assim, é isso que eu quero. Estamos juntas no processo. Muito obrigada e até o próximo. Muito obrigada mesmo. Eu amei demais estar aqui. Tchau, tchau.